Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o glúten e eu gostaria de saber um pouquinho, Fabi, o que é o glúten, o que ele faz no organismo, o que ele causa. O glúten, ele é uma proteína presente em alguns cereais como o trigo e a cevada. A gente fala mais do trigo, né? Mas em alguns cereais como o trigo e a cevada. O que acontece? A pessoa que ela tem uma intolerância ao glúten, ela não consegue ter essa digestibilidade boa no intestino, então altera as vilosidades intestinais e a gente acaba tendo um ataque do sistema imunológico, causando um processo inflamatório intestinal. E aí começa a causar uma série de desordens, e aí entram os sintomas como dor abdominal, diarreia. Isso vai afetando também a toda a parte do corpo, né? Exatamente. Já vai puxando alguma coisa, vai puxando a outra. Hoje a gente já sabe, a ciência trata o intestino como um segundo cérebro. Então, se existe alguma desordem intestinal e o glúten para o intolerante ele causa isso, você vai ter afetado várias outras coisas no corpo em decorrência dessa má absorção, porque daí você tem uma dificuldade de absorção, você tem um processo inflamatório acontecendo no intestino por causa do glúten. Então aí você vai ter outras coisas afetadas também. E como a gente falou também no anterior pela lactose, o glúten também ele faz uma reviravolta no organismo, né? Sim. Na alimentação também, porque daí você não pode pegar o pão, você tem que comer outro tipo de pão, você tem que fazer o bolo diferenciado, você tem que ter alguns cuidados, né? Pra esse tipo, né? A gente precisa entender também que existe diferença entre um intolerante e a pessoa que ela tem uma sensibilidade. O intolerante, ele não consegue digerir mesmo, o intestino ele não consegue lidar com esse glúten, causando essa inflamação. O alérgico, ele não consegue digerir bem, mas não chega a ser uma resposta imunológica. Ah, tá. Então, ainda passa, vamos dizer assim, exatamente, né? Ele consegue digerir, o intestino consegue lidar, mas de uma forma mais turbulenta, vamos dizer assim. Então, o intolerante, existem pessoas que têm uma intolerante tão severa ao glúten que a faca que cortou um pão, ela não pode cortar o pão sem glúten dele, porque ele já vai ter uma reação só pelo contato do utensílio com o glúten. A gente fala a questão dos traços, né? Exatamente. Então, a pessoa intolerante, ela realmente é sensível ao glúten. Que chega a ser os celíacos, né? Exatamente, que é a doença celíaca. Então, o celíaco, ele não pode ter contato nenhum com o glúten. As pessoas que são mais sensíveis e têm uma sensibilidade ao glúten são aquelas pessoas que, ao consumir o glúten, ela sente um desconforto, ela tem alguns outros problemas relacionados, mas ela acaba conseguindo consumir, não tem tantos problemas. O intolerante não, o celíaco não. E hoje a gente sabe que cerca de 1% da população é celíaca, mas cerca de 20% das pessoas têm sensibilidade ao glúten. E muitas vezes a gente não percebe porque a gente está muito em contato com o glúten. Então, sempre observo com os pacientes assim, a gente vai comendo pão francês, né? A gente come pão francês todos os dias. Aquilo vai causando um transtorno intestinal, aquele glúten ele vai alterando o seu intestino, vai causando desconforto, mas como é todo dia... o nosso corpo, ele dá acostuma. Exatamente. Aquilo, né? É família. Ele vai lidando. A pessoa até sente, às vezes, uma distensão abdominal, sente uma dorzinha, mas ela acha que é outra coisa. Então, o corpo vai conseguindo lidar. Quando você exclui e depois você volta a consumir, é que você percebe, às vezes, nossa, eu comi e passei mal. Nossa, me fez mal. Não, aquilo sempre te fez mal, mas... como você colocava todo dia isso na sua alimentação, o corpo ele se adaptou de uma certa forma. E os sintomas passam mais despercebidos. Ele reagiu com aquilo, isso, né? ele conseguiu se adaptar. Então, às vezes, você exclui, quando você insere novamente, aí você sente um sintoma bem característico, aí você consegue identificar. Quando você vai consumindo todo dia, às vezes passa despercebido. Às vezes é um dia que você sente uma dorzinha, né? E aí você não identifica que é o pãozinho que você consumiu. Então, eu descobri também, Fabi, há um tempo que eu tenho essa restrição ao glúten e modifiquei muito a minha alimentação. E no começo foi bem difícil, porque até eu entender o que tem, o que não tem, o que eu posso, e às vezes em casas de amigos, famílias, ou sair com o pessoal, tipo, posso comer, não posso comer, ou então, o que eu posso comer naquele lugar tem. Então, é bem difícil tudo isso, assim. Você poderia me ajudar também? O glúten, ele tá presente na maioria das vezes no trigo. Então, o pãozinho, o bolo tradicional, tudo tem glúten.
Graças a Deus, hoje a gente tem no mercado muitas opções de farinhas que você consegue substituir. Então, fazer um bolo com outros tipos de farinha, né? Porque você consegue trazer tanto sabor quanto um bolo tradicional com trigo. Você tem pães, você tem biscoitos. Então, existem marcas hoje que já trabalham com produtos sem glúten, né? Macarrão. Então, hoje a gente tem macarrão com base de farinha de arroz, que é uma ótima substituição. O que a gente precisa entender é que isso pode ser uma cilada, porque muitas vezes as pessoas falam assim, vou excluir o glúten e vou emagrecer, porque nada mais é do que você tirar farináceo, então você acaba emagrecendo mesmo. Só que às vezes a gente faz substituições por produtos alimentícios vendidos em mercado que fazem você engordar tanto quanto, porque eles colocam muito amido, muitas outras farinhas que tem tanto carboidrato, enfim, do que um pão tradicional. Então, e acaba sendo até elas por elas. Elas por elas. Então, assim, existem muitas opções de mercado, existem formas de você substituir por outras farinhas. Então, fazer bolo com farinha de arroz, com farinha de amêndoas, a farinha de aveia. Então, tem outras farinhas que são sem glúten, que você pode estar substituindo. E deixa super saboroso, né? Igual, né? Então, você consegue substituir de uma forma ok, fica tão saboroso quanto. Só que essas ciladas de produto alimentício que a gente tem que ficar atento. Então, nem sempre excluir o glúten por uma finalidade, por uma outra farinha, um bolo com uma outra farinha, um pão de mercado que vai substituir, vai te trazer assim, eu vou emagrecer. Então, existe esse mito. Mas existe hoje no mercado muitas opções de substituições de farinha para preparo.